Hoje nós estamos aqui no podcast para poder apresentar com um prazer imenso e enorme em trazer a nossa professora pioneira de psicologia, que eu tive a satisfação imensa, o prazer imenso de ser aluno dela na pós-graduação em Gênero e Direito, professora Jaqueline Gomes de Jesus. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo, axé. A biografia da Jaqueline dispensa comentários, é uma referência, eu já conhecia ela antes da pós. Ela é professora de psicologia, de bioética, ensino de história, doutora, pós-doutora e conselheira federal de psicologia. Hoje nós vamos estar abordando, Jaqueline, temas importantes, não só da pauta trans, mas também da pauta da sociedade. Como pontapé inicial, como que eu ia abordar isso com você? O que você espera do futuro da sociedade em comparação com as mulheres trans hoje em dia? Então, saudando todo mundo, agradecer o convite e a felicidade de encontrar aqui nesse ambiente. Nós estamos há um bom tempo planejando esse encontro. Coincidiu de ser no momento que eu estou com uma sinusite crônica, e aí afetou minha voz. Estou tossindo muito, então não estranhe a rouquidez. É por causa realmente disso. Mas então, o futuro é uma boa questão, porque ele depende muito do que a gente está vivendo hoje. Dá para a gente fazer algumas previsões, eh, entendendo um pouco a história, ajuda a gente a imaginar um futuro. A gente imagina um futuro cada vez mais positivo, de inclusão, né, e o que não necessariamente pode ocorrer. Quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê que há retrocessos, né, que há impedimentos, mas o importante é entender isso para seguir resistindo. Então, o que eu espero para o futuro que tem a da população trans, né, que o recorte que você trouxe, pensando na sociedade em geral, que a gente consiga resistir a várias pressões que nos ocorrem nesse mundo de hoje, de vários sentidos. Novos tipos de relações com o planeta, novas relações econômicas, né, formas de mudança dos eixos, né, de poder e que afeta as pessoas, coisas que nós já vimos hoje, particularmente para a população trans. Ela tem sido bode expiatório de várias ações políticas, com impedimento de acesso a direitos. A gente vê nos Estados Unidos, em que, por exemplo, mais de 400 projetos de lei são contra direitos para pessoas LGBTs, desse a maioria são pessoas trans, né. Estados, por exemplo, regiões, locais como Kansas, pessoas trans tiveram impedido o direito de dirigir, tiveram revogada a carteira de motorista, por exemplo, que lá é o mesmo que tirar a identidade da pessoa. É. A gente teve recente discussão da Confederação Internacional Olímpica, né, da Confederação Olímpica Internacional, que mudou o seu posicionamento anterior, né, o posicionamento baseado nas pesquisas e assumiu um posicionamento político alinhado ao governo dos Estados Unidos, que é contra a presença de mulheres trans nos esportes femininos, né. Então, eu vejo que o Brasil, e isso eu falo muito para meus alunos de todos os lugares, né, eu dou aula também no mestrado de saúde pública da União Europeia, eu falo muito para alunos de fora do Brasil, que a gente tem ótimas políticas públicas, mesmo que a gente tenha pouco dinheiro, né, É. o pouco aqué, como se fala no Ué. Pajuá, né. Mas a gente tem políticas, às vezes, mais avançadas para várias populações no Brasil do que países, por exemplo, da Europa não tem, porque eles avançaram em termos das políticas de bem-estar social que não afetavam especificamente alguma população, mas acabavam afetando todas. Então a população LGBT foi muito beneficiada. E isso tem tido retrocesso. Então nós somos exemplo para o mundo. Enquanto nós resistirmos aqui no Brasil com o que nós temos de políticas, né, com a nossa soberania e com a possibilidade de processos democráticos, a gente tem uma oportunidade de manter direitos aqui, né, apesar de todas as pressões, e não achar que, abandonando, por exemplo, a população trans, vai estar tudo bem com as outras populações. Não vai estar. A gente vê isso já temos uma lição do fascismo, como é que foi quando, né, quando foram tirando direitos de certas populações Isso. até que a maioria ficou sem direitos, mas eu vejo dessa forma, pelo menos quem está no Brasil, não vou dizer que está segura, mas tem possibilidade de maior resistência e de ser exemplo no mundo para lutar também com outras pessoas que vão buscar refúgio aqui no Brasil, de outros lugares, inclusive os Estados Unidos. É um país pioneiro o Brasil que está fazendo em relação a isso. Falamos um pouco de futuro, né, fizemos essa introdução, agora a gente vai voltar a 2017.
Aprofundando sobre a sua caminhada, eu vi que em 2017 você recebeu uma homenagem da Marielle. Sim. E sabe o que tocou meu coração? Que você estava lutando, ao invés de você estar lutando pelo seu nicho, que seria as mulheres trans, você estava lutando pelos negros, de Que é meu forma nicho também, sou uma mulher negra, né. você não olhou só para você não é aquela pessoa que olha só para si, você defende, você luta pelo nós. Como foi isso? Como que aconteceu isso? Lutar por direitos é parte da história da minha família, né, nós somos, eu diria assim, minha família, que tanto o lado paterno quanto materno, é uma família de imigrantes que construíram Brasília. Meu pai vindo de Sergipe e minha mãe de Minas, né, no caso minha avó, minha família materna foi aqui, mas foi para Brasília. Então a gente sempre lutou para resistência. Quando eu fui olhar os documentos da minha família materna, que tem mais registro, é uma família que tem registro desde o século XIX, lá em Santo Antônio do Itambé, interior de Minas. Então diz lá no registro de casamento dos meus tataravós, né, que era uma família de mulatos, já tinha esse termo para eles. Então já tinha estratégias de resistência de muito tempo. Então eu sou de uma família que aprendeu que a educação é uma forma de resistência, de ascensão. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade, né, ela se formou em pedagogia em 78, que foi o ano que eu nasci. Então tem toda uma experiência de resistência da família. Sou uma pessoa negra, né, sou uma mulher negra, então, assim, a minha família sempre teve esse questionamento e a gente teve a oportunidade de ascensão no momento em que Brasília estava sendo construída. Aliás, a gente está gravando um dia depois do aniversário de Brasília, dia 21 de abril. Foi um espaço de ascensão muito importante para pessoas que, por meio da educação e até mesmo pelo acesso ao serviço público, puderam sair da pobreza naquele período, né, anos 70, 80, e minha família chegou aí. Comecei a me envolver com o movimento social em 1997, quando eu já estava na Universidade de Brasília. Eu entrei na UNB em 96, eu entrei no curso de química, aí eu vi que não ia ser professora de química, até porque em Brasília não tem indústria química, então eu vi o Instituto de Psicologia na frente e falei: "Ah, vou fazer disciplinas". Aí eu comecei a fazer disciplinas da psicologia, em 97 eu fiz de novo vestibular para entrar formalmente em psicologia. Então tô nessa, e aí eu conheci o movimento LGBT por uma ação lá na Universidade de Brasília, do Grupo Estruturação, que é o grupo LGBT mais antigo de Brasília. Comecei a me envolver com o movimento social por meio do movimento LGBT. Em torno do ano 2000, eu conheci uma figura muito importante na minha vida, na minha luta, que foi o doutor Ivaí Augusto Alves dos Santos. Ele era assessor especial do Ministério da Justiça na área de direitos humanos, é um militante negro histórico. E o Ivaí, a gente fez muitas parcerias, a gente é parceiro, amigo até hoje, com relação ao movimento negro. Nesse período, a gente começou, ele me colocou para acompanhar discussões que a gente já estava tendo com relação à Conferência de Durban, né, que foi a conferência que estabeleceu ideias, debates contra o racismo e tolerância correlatos, foi a terceira Conferência Internacional da ONU, em Durban, na África do Sul. Pude conhecer várias figuras históricas do movimento negro. Em 2003, na Universidade de Brasília, a gente começou discussões sobre a inclusão étnica racial. Foi quando a gente aprovou, em 2004, né, o plano de metas, que possibilitou a criação do vestibular para a população indígena, do programa de avaliação de acesso à universidade, das escolas de ensino médio, né, públicas, à universidade, que seria a base do que hoje é o Enem e tal, e o sistema de cotas para negras e negros. Nessa época, eu já era psicóloga da UNB, eu tinha me formado em 2002, né? E eu apresentei para o gestor, para o reitor, né, que se tornaria reitor, um plano de gestão das cotas, que não existia. Foi aprovado um plano, mas não tinha um plano de gestão. Tinha um plano de metas, mas não um plano de gestão. Então, como eu já tinha experiência no movimento LGBT, eu conhecia desde os anos 90, centros de convivência, estratégias, já conhecia do movimento social, eu apresentei um plano de gestão da diversidade e ele aceitou, né? Foi assim que eu me tornei a primeira gestora do sistema de cotas, né, do Brasil. Então, tenho uma experiência aí de mais de 20 anos com gestão de ações afirmativas. A gente criou o Centro de Convivência Negra, várias políticas e estratégias. Então, assim, eu já vinha de toda uma história de ações, né, com Nada. movimentos sociais, e a Mari conhecia isso, né. A Mari, quando ela me avisou que ela me indicou para a medalha Chiquinha Gonzaga, que é uma honraria concedida a mulheres com reconhecidas contribuições culturais, né, para a sociedade.
ela ligou, estava no campus, meu campus é o campus Belfor Roxo, do Instituto Federal do Rio, É o IFRJ. do IFRJ, e ela me ligou e falou: "Jaque, eu quero te dar a medalha Chiquinha Gonzaga, porque eu acho que você representa o que eu quero para o meu gabinete", né, que é essa ação multidisciplinar, interdisciplinar, né, transdisciplinar, e que é o que eu quero para o meu gabinete. Eu fiquei muito honrada, né, de estar representando isso que ela essa imagem que ela tinha para o gabinete dela, de ter várias dimensões presentes. E foi isso. Então ela me concedeu, né, no 8 de março, em 2017, né, eu fui a primeira mulher trans a receber essa medalha, e depois em 8 de março, a Dida, do Dida Bar, recebeu, eu tive presente inclusive com a minha medalha. Fui junto com a Mari, né, a Fernanda, o motorista, o Anderson, e outra pessoa para o Dida Bar comemorar em 8 de março, e como a gente sabe, 14 de março foi executada junto com o Anderson, Isso. nesse trajeto para o Estácio, né. Então, assim, foi muito importante. E aí eu mando um beijo, um abraço para toda a família, né, pra dona Marinete, pra Aniele, Luiara, seu Antônio, toda a família da Mari, né. A gente conseguiu avançar com relação aos responsáveis, né, os mandantes, executores, e agora é continuar cultivando as sementes, A como a gente luta, fala, a né, luta, as sementes de Mari, porque foi uma violência muito cruel, né. É uma coisa que a gente sempre fala, não sou eu, somos nós, né, que somos envolvidas. Tem até um filme sobre isso, né, Sementes de Marielle, Semente de Maria. né. Não é que por ser uma mulher negra, LGBT, periférica, que a Mari foi executada, mas o fato dela ser uma mulher negra, LGBT, periférica, para os seus algozes, pareceu que era muito mais fácil matar essa mulher. É. Nem avisaram, nem se importaram, diferentemente de outros, então, E acharam que não ia dar em nada. que não ia dar em nada. Cometeu um Então crime e ia ficar por isso mesmo. a impunidade não podia permanecer. Então nós seguimos nesse trajeto, foi muito importante, né, a intervenção do governo federal nesse caso, né, e aí a gente entraria em discussões aqui do Rio de Janeiro, porque infelizmente essa é a realidade, se não fosse, né, intervenções para além do Rio de Janeiro, não saberíamos onde estaria isso, a Chegaria. impunidade poderia estar garantida como era esperado pelos assassinos, né. É. Foi muito bom saber essa tua caminhada até 2017, né, com essa homenagem que você recebeu. Eu não sabia, né, desse toda essa caminhada desde a UNB da tua faculdade até 2017. Sabia que era uma caminhada forte, mas não conhecia a fundo, é bom saber. Isso molda mais a minha personalidade, eu aprendo com você. Agora a gente vai entrar num tema que você sempre quando me encontra, você me cobra: "Clóvis, vamos falar da saúde mental, das pessoas trans, vamos abordar isso". E eu nunca esqueci isso. Sempre que você me fala isso, eu sempre me lembro, falei: "Pô, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso". Eu, como homem hétero, eu entendo que a saúde mental, ela passa um pouco ali pela faísca, o início ali de uma rejeição. Eu, como homem trans, eu vejo que a rejeição, ela surge muito cedo das pessoas trans ali no seio da família, por não aceitarem ali a uma pessoa trans conviver ali naquele seio familiar. Em relação a essa rejeição, eu acredito que você também, tenha abordado muito esse tema, mas eu queria, entender de você, essa rejeição ali no seio familiar, logo no início que a pessoa se identifica como trans, o que isso acarreta no futuro dessa pessoa? É importante para entender, não essa questão, é entender o cenário. Então é importante falar de saúde LGBT, tá. A gente está falando de um campo que as pessoas trans se inserem, no aspecto da saúde de uma população estigmatizada, que é a população LGBTI+, né. E aí tem recortes. Em comum da população LGBTI+, é a LGBTfobia. Quando a gente fala de saúde LGBT, não é por um fetiche ou porque a gente quer dizer que porque LGBT tem uma saúde diferente de pessoas que não são LGBTs. Não é isso. As especificidades em saúde têm a ver com o contexto. Então, qual é o contexto da nossa sociedade, da nossa cultura? Infelizmente, é uma cultura, além de tudo, né, que a gente já sabe, uma cultura sexista, machista, etc., ela é LGBTfóbica, por questões históricas, né, que nem tem tempo de contar, é um podcast só para contar a história da É. população LGBT, né. O que marca a saúde LGBT é a LGBTfobia, tá. Aí eu estou usando um termo para abranger mais gente, mas
que seria o antigo homofobia, né, mas que a gente entende como LGBTfobia, porque tem particularidades para pessoas lésbicas, né, para gays, para bissexuais, para pessoas trans, intersexo, etc. Então, o que acontece? Em função da sociedade ser LGBTfóbica, existem particularidades na saúde LGBT, porque são decorrentes e consequentes da LGBTfobia. Não é pela pessoa ser LGBT no vazio, é porque ela é uma pessoa LGBT numa sociedade LGBTfóbica. E a gente sabe que tem particularidades em saúde, né? O meu foco é a saúde mental, mas a gente sabe que a saúde tem diferença. Por exemplo, a gente sabe que mulheres lésbicas e bissexuais usam mais substâncias do que mulheres hétero, né, que homens, bissexuais, por exemplo, a gente sabe que tem, menos acesso à saúde dentária. Estou falando uns detalhes curiosos. Pessoas trans são mais suscetíveis à ideação e tentativa de suicídio, principalmente homens trans, né, que você citou. Então isso vem foco de pesquisas, principalmente nos países ricos, de alta renda. Então a gente vai intervir nesse sentido. É nesse cenário que tem as particularidades, que aí vai entrar a população trans. Eu trabalho junto com uma equipe global, nós desenvolvemos uma pesquisa junto com colegas da Duke University, né, da Universidade de Duke, da Carolina do Norte. A gente faz pesquisa em países de baixa e média renda sobre saúde mental LGBT. E aí, por que a gente faz essa pesquisa? Porque a gente sabe, e aí é uma intuição bem que qualquer pessoa vai entender, que os dados que nós temos hoje com relação à saúde LGBTI+, vêm principalmente, como eu disse, dos países de alta renda. Então acho que não é difícil ninguém entender que, por exemplo, uma pessoa trans de Londres não vai ter necessariamente as mesmas demandas da pessoa trans aqui do Rio, né. É. Então tem diferenças, que a gente tem que entender que tem diferenças culturais, porque a própria LGBTfobia é cultural e ela tem diferenças culturais. E aí então, por exemplo, a gente vê que no acesso à saúde pública, quando a gente vai ver nos países de alta renda, mais de 36% das pessoas trans sofreram transfobia dentro do serviço público de saúde, do país de alta renda, tipo Reino Unido, né, e Estados Unidos. Então quando a gente pesquisou aqui no Brasil, por exemplo, a população em geral LGBT, no estudo piloto que a gente fez, era 46%. Era mais, e isso causou uma preocupação. Por quê? Por que que aqui as pessoas sofrem mais LGBTfobia do que lá no país de alta renda? Sendo que aqui, como, né, eu comentei, a gente tem políticas públicas muito mais avançadas. Lá não existe uma política pública específica, por exemplo, não existe uma política nacional de saúde integral da população LGBTI+. E o Brasil tem. Desde 2017 ele tem uma política nacional de saúde integral da população LGBTI+. O problema é a educação para mudar a cultura. Isso. Então a gente precisa de processo formativo, porque não adianta ter uma política, e aí é uma questão da cultura brasileira, né, nós somos bem verborrágicos, né. A gente gosta muito da fala, do discurso, e às vezes descola muito da ação, do que a gente faz, é aquela Falta velho aquela força ditado, né. reativa, né, de: "Ó, tem aqui a lei, tem o plano, mas não consegue aplicar". É, aquele ditado antigo, né, a gente gosta de lei para inglês ver, porque tem essa coisa da projeção de uma imagem da nossa cultura. Nesse ponto a gente é muito parecido com os chineses, né, no que eles têm uma coisa de não perder a face, que eles falam, né, de não ser desmentido. Mas a gente tem um pouquinho disso, não tanto quanto eles, que com eles é muito mais forte isso, né, de perder a face. Mas, a gente acaba sendo um termo próximo, assim, às vezes um tanto hipócrita nesse sentido, a gente se considera muito aberto no discurso, é um país que se diz miscigenado, aberto, diverso, né, e tal, alegre, mas Na hora do vamos ver. do vamos ver, é extremamente conservador, né, às vezes até retrógrado, nem só conservador. Aqui a gente precisa de um processo formativo, porque a gente identifica um aumento na dificuldade de acesso à saúde, aí o recorte da população trans é maior. Dados que eu consegui ver agora que a gente está analisando os dados, né, mas já os parciais que eu vi, em torno de quase, 60% da população, né, trans vai ter processo de ansiedade no Brasil, de depressão, né, vai ter dados agravados que a gente já sabia, né, de ideação, né, de imaginar se matar, de tentar se matar, principalmente os homens trans, né. As mulheres trans têm mais ideação, mas não tem tanta tentativa, né, mulheres trans, travestis. Então isso volta num recorte de gênero, né, porque em geral homens, que tendem mais a serem, infelizmente, mais bem-sucedidos na tentativa de suicídio, porque por uma questão cultural buscam meios mais efetivos para se matarem, né.
Os homens trans reproduzem esse padrão. Então a gente precisa de estratégia nesse sentido. Como é que, por exemplo, eu lido com estratégias e é uma questão do recurso. Eu poderia dizer de forma geral, gente, vamos cuidar da população LGBT, sim. Mas se a gente tem recursos escassos na saúde pública, é importante com esses dados direcionar ações. A pesquisa tem esse sentido da política pública, mas também no sentido clínico, né? Quais intervenções podem ser bem mais sucedidas para o atendimento a uma mulher bissexual, né? É. Ou um homem gay, né? Ou uma travesti, né? Então, por exemplo, a gente sabe que mulheres no Brasil, mulheres lésbicas, bi, fumam muito mais que mulheres hétero, né? Como é que eu posso pensar ações de tabagismo específicas para essa população? É só dizer para não fumar? Será que ela não fuma? E a gente sabe que ela fuma mais em função da lesbofobia É. ou da bifobia, né? Como é que eu trabalho isso? E um ponto fundamental que entra no que você fiz todo esse preâmbulo para entrar é o papel da família, tá? Eu tenho certeza que muitas famílias, elas reproduzem e praticam transfobia não é porque elas são más, é porque elas vêm dessa cultura e elas aprenderam que o seu ente familiar, o seu amigo, o seu vizinho, a pessoa que convive, é uma pessoa que está agindo errado. Então eles reproduzem isso. E isso é péssimo. Por quê? Porque isso mata as pessoas, né? Se não mata em vida, mata em morte, né? Matando, morrida, matada, assassinada, mata por meio do prejuízo da saúde mental, pelo prejuízo da saúde mental, pelo estimular o suicídio. Depois que a pessoa se mata ou que ela é assassinada, aí a família chora, É. né? Então é importante falar antes, né? Antes de culpabilizar a família, mas também a responsabilizar, mas informando. Faltam campanhas, isso é uma coisa que eu sempre falo, faltam campanhas sobre saúde LGBT, que vai entrar na saúde mental, que seria não só dizer para a pessoa LGBTI+, que ela é importante, né? Mas sim, é importante. Ela tem um apoio. Mas não tem que falar só para ela, tem que falar para a família, para a comunidade, né? Tem que falar para a família, para a comunidade, que a pessoa é importante e que quando é essa família, essa comunidade, essa escola, esse 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 posto de saúde, pratica LGBTfobia, ele está matando essa pessoa, está adoecendo essa pessoa, e ela também é responsável por isso. Vários casos de suicídio, por exemplo, podia pegar principalmente entre lésbicas, entre, pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, vem muito do abandono familiar. Isso. Por quê? Porque a pessoa perdeu aquele laço originário, ela precisa criar uma rede. E a rede é uma função de saúde mental para a população LGBT de forma geral, focando em pessoas trans. As mulheres trans travestis, os homens trans vão ter mais, pessoas não binárias também, né? Vão ter mais dificuldade em formar a nova rede, porque as redes de lésbicas, gays, né, principalmente e de bissexuais, são mais constituídas quando eles são pessoas cisgêneras, né, que são pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído para elas quando elas nasceram, né. Tem pessoas cisgêneras, tem pessoas trans. Trans que não se identificam com o gênero que foi atribuído para elas quando elas nasceram. Aí entra pessoas mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias, etc. Mas aí o que acontece? Então, é mais difícil para pessoas trans constituírem uma rede, porque historicamente pessoas lésbicas, gay, bi, avançaram bastante nessa questão da LGBfobia, né, do enfrentamento da LGBfobia. A transfobia ainda é um desafio. Ainda se naturaliza que, a ideia de que uma pessoa trans é normal ela ser violentada, morta, agredida, não ter acesso a direitos. Tanto como eu falei, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que pessoas, trans, no caso especificamente mulheres trans, não poderiam competir em esportes coletivos femininos, né. Então assim, e só em 2017 que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à identidade de pessoas trans, né. Então, no caso, para o direito à retificação do registro civil, né, nome e sexo nos documentos. Então é muito recente. É diferentemente da nossa luta, por exemplo, contra o racismo, que pessoas negras já foram mais humanizadas, ainda não são cidadanizadas, digamos assim, ainda não têm acesso pleno aos bens construídos pela sociedade, mas já são consideradas humanas. Isso é um processo de séculos para chegar a esse ponto. Para as pessoas trans, tem esse grande desafio de mudança da cultura, e é fundamental que haja, assim, políticas públicas junto às famílias, porque isso leva não apenas para a pessoa trans, né, ou a pessoa LGBT em geral, ficar triste. Ela se mata, ela morre. Caso objetivo, que acontece muito, um casal tem um relacionamento,
A família não reconhece a pessoa dessa companheira da pessoa, por exemplo, um homem trans, uma mulher trans, não reconhece como companheiro, coloca como amigo. Isso acontece muito com casal de lésbicas, gays, né. Com pessoas trans também existe essa tendência a inferiorizar o relacionamento, que faz parte dessa mentalidade LGBTfóbica. E aí quando a pessoa perde esse vínculo, essa pessoa que era companheira dela, era um sustento afetivo. E ela, muitas vezes, se não tem uma rede, ela se sente abandonada Abandonado. e é muito comum que ocorra nesses momentos suicídio, né, tentativa de suicídio. E a família chora, só que é a mesma família que quando, recebia essa pessoa junto com seu companheiro ou sua companheira, não tratava como companheiro ou companheira. Nesse momento eu não vou culpar essa família depois que a pessoa já morreu, É. mas é importante que ela saiba antes de morrer que ela é responsável também. Quando você fala essa rede, né, seria uma rede de apoio. Sim, amizades, É. né, outras famílias, né, nós temos várias famílias, e às vezes é muito difícil, por várias questões, né, tem vários processos aí. Para a população trans especificamente, eu vou entrar mais na história, né, da população. Por muito tempo, aí é uma questão do Brasil, tá, da transfobia no Brasil, se for fazer o recorte de população trans. A população trans viveu por séculos dentro de certos guetos. A população LGBT de forma geral sempre teve o gueto, né, você ser lésbica, gay, é bi, você não explicitava essa orientação sexual, você não vivia ela publicamente. Às vezes você até sabiam, mas o seu comportamento, ele não era um comportamento abertamente ligado à sua orientação sexual. E aí não é difícil ninguém entender por quê, né, pela É. LGBTfobia. Mas da população trans era diferente. A população trans vivia sua identidade de gênero no Brasil, só que só vivia dentro de certos guetos. E para as mulheres trans, as travestis, né, historicamente, quando eu uso mulher trans travesti aqui é indiferente, tá? Eu tô falando da mesma população. Elas podiam, sempre puderam viver sua identidade de gênero, mas somente, por exemplo, na prostituição, no trabalho sexual, no trabalho marginalizado. Mulheres trans travestis sempre trabalharam, mas infelizmente de forma informal ou Informal. marginal ou na prostituição. Se naturalizou na nossa cultura a ideia de que a trans é prostituta, é a puta, é aqui para sexo, né, só para sexo. Então, o que acontece? Isso criou um espaço de sociabilidade muito fechado. Não é à toa que foram as travestis que inventaram o pajubá, né. É. O pajubá, ele vem da experiência das travestis dentro, por exemplo, dos terreiros, né, das religiões de matriz africana que a gente fala, eu sou do axé, a gente fala muito pajubá, o bajubá, né, que vem principalmente de termos de origem banto, É. iorubá, né. Então, quando, elas tinham uma maior abertura, não quer dizer que não tinha transfobia no terreiro, ainda tem, mas a travesti, ela poderia estar no terreiro. Se eu sabia que ela era travesti, ela estava no terreiro. Ela poderia não estar podendo, muitas vezes ocupar cargos femininos, ou vestir roupa feminina, mas ela estava lá. É diferente de outras religiões, principalmente as de É a única matriz. religião que abraçou, né, a população trans. Ela é diferente da tradição judaico-cristã, que ela nem poderia estar lá dentro, É. né, no terreiro todo mundo é recebido. Hoje tem avanços, né, a mulher trans, travesti, o homem trans, ele já tem terreiros, que aí depende do terreiro para terreiro, tem abertura para ela vivenciar o seu gênero dentro do terreiro, inclusive nas funções cerimoniais. Mas o que acontece? Então elas tinham acesso a toda essa simbologia, então tinha uma certa possibilidade de criação de uma cultura. Então as travestis criaram no Brasil uma cultura própria, que foi depois, com o avanço do movimento LGBT, foi trazido para o movimento LGBT. Então quando a gente fala do pajubá, era comum às vezes algumas pessoas colocar: "Ah, a linguagem dos gays, da mona, da bicha", mas é a linguagem travesti. Tem um livro da Giovana, né, que fala sobre esses. Exato, o É, pajubá Odara. Jorge Baldara tem esse livro. Mas é isso, foi uma construção de uma cultura, Da cultura. uma forma de resistência e construção de cultura. A população trans criou certos signos e hoje tem um grande desafio, que é naturalizar essa presença para além desse estereótipo que já durou muitos séculos, do lugar onde a gente deveria estar, Isso. né, para dizer que a gente pode estar em qualquer lugar. De quando não tem essa rede de apoio dentro da família, a pessoa vai buscar fora da família, quais seriam as consequências? Não, rede a gente tem que buscar fora mesmo da família, né, tem que ser sempre, né, a nossa família não temos só a família biológica, né, nós temos várias famílias. O desafio, por exemplo, um grupo discriminado é diferente, por exemplo, a gente que é negra, a gente tem uma família que apesar do racismo, quando a nossa família é negra, ela recebe mais a gente mesmo que reproduz racismo, né, na nossa família. A nossa família, quando a gente é negra, ainda recebe mais a gente, mesmo que haja reprodução de racismo na família negra.
é diferente para a pessoa LGBTI+. Então o grande desafio da população LGBT é como fortalecer essas redes para além da família biológica, porque se a gente vive uma cultura LGBTfóbica, e aí a psicóloga falando, pensando, não é saudável a gente esperar que essa família, ou apostar muito, ou fazer nossa saúde, a nossa vida depender dessa família que é LGBTfóbica. Então até uma estratégia de resiliência nossa é buscar criar outras redes. E é desafiador, porque não depende só da pessoa, né? A rede É. é um contexto cultural mais amplo. Como eu falei, para as pessoas LGBTs é mais fácil, para a população trans isso ainda está sendo criado, né? Então a gente está criando redes que não precisa ser só de pessoas trans, né? Porque hoje, na nossa mentalidade contemporânea, a gente pensa muito em termos de nichos, né? Assim, aí trans, bibi, como se as pessoas não se misturassem, e as pessoas se misturam. Isso é realidade cultural. É até uma questão da construção da identidade no mundo de hoje. Mas é o desafio de como fortalecer essas redes. Os movimentos sociais, as próprios grupos, as pessoas buscam criar isso. A gente vive numa cultura capitalista, eu vou entrar nos riscos. Há 500 anos, né? Que a gente é numa cultura capitalista. Então, essas relações, diferentemente do que era em outros séculos, elas são mediadas pelo capital. Tem um grande desafio aí, porque a população trans, ela é, na média, ela é, assim, eu vou dar dados aqui da Rede Trans, no censo que ela fez, o IBGE ainda não deu esses dados, mas a Rede Trans fez essa pesquisa no censo da população trans. 90% estão no trabalho sexual, 80% ganha até um salário mínimo. Tá? Então, da população LGBTI, a população trans é a mais pobre que está mais precarizada. Então, ela tem menos recursos para investir nessa rede. Né? De novo, lembrando, é uma sociedade capitalista. Por mais que a gente tenha identidades em comum, não é porque a gente é mulher, porque a gente é negra, porque a gente é trans, que a gente necessariamente já tem a comunidade formada. Né? Tem organizações que têm a ver com a classe, com renda. Então trazem desafios, ainda mais esse mundo que transicionou. O mundo transicionou, não foi só pessoas trans. Ele saiu daquele mundo em que o normal era viver no gueto, que as pessoas criavam sua cultura ali, por mais limitação que tinha, para um mundo aberto. Então, como criar estratégias para que a gente entenda que há diversas formas, né, de ser trans e de viver a transgeneridade para além dos estereótipos. A própria população trans tem esse desafio de se pensar para além do estereótipo. Então, se for uma rede, só vai funcionar, aí sendo realista, por meio de políticas públicas, por meio de ações focadas nisso, entendendo que tem questões de classe envolvida, de renda, né? E entendendo que tem vários públicos. E quando eu digo vários públicos, é entender que a população trans não é trans no vazio, né? Como nenhuma outra população, mas para trans, a transfobia apaga muito isso. Ela tem diferentes idades, a gente tem criança, adolescente, idoso, adulto, né? A gente tem pessoas negras, brancas, indígenas, tem pessoas de qualquer, né, representatividade étnica e geracional. E às vezes a gente faz pensando numa pessoa trans adulta e geralmente pensando numa pessoa branca com renda. Isso é um problema da política pública em geral, né? Que tem o que a gente chama de cegueira racial, foca muito em alguns grupos. Precisamos entender que essa política também, essa rede, vai diferenciar se é uma criança ou adolescente, se é adulto, se é idoso, que eu não vou poder trabalhar com a criança e adolescente com os mesmos dados que eu uso para o adulto. É. Por exemplo, aí eu chego para o adulto e falo, olha, a gente vê que tem mais violência contra a mulher trans travesti, que a gente vive um feminicídio trans no Brasil, né? Chamam também de transfeminicídio, feminicídio trans. A gente vai chegar nesse ponto. Eu vou trabalhar isso com adulto, não com a criança e adolescente, ele até já sabe esse dado. Mas para ele tem que ser mais um espaço de sociabilidade. Eu tenho que dar oportunidade para esse criança e adolescente se encontrar, se conhecerem, né? Terem referências positivas, ter material, literatura infanto-juvenil, produções audiovisuais, que a gente vê mais produzidas fora. Né? Eu falei dos Estados Unidos, lá tem muito mais produção. E aqui falta no Brasil, então é isso. Nós vamos entrar num tema agora, Jaqueline, que é uma coisa que eu defendo, que seria a educação sexual nas escolas. A gente encontra muita barreira em relação a esse tema. O que que você acha sobre isso? Então, fundamental, a gente teve muitos retrocessos com relação à educação sexual. Como é que acontecia historicamente, né, de novo aula de história, a educação sexual? Não era nem na família, é o contrário do estereótipo, a pessoa aprendia quando acontecia, né, ou às vezes com algum amigo falando, explicando e claro que sempre com, né, algumas questões. Qual era a consequência disso para as pessoas? Gravidez precoce, doenças sexualmente, né, infecções sexualmente transmissíveis, vários traumas, né, problemas
saúde sexual. Então, a função da educação sexual é lidar com o fato de que o adolescente transa. Ele já tem interesse, é uma realidade. Eu acho que pais responsáveis se iludirem quanto a isso é muito ruim. Porque ao longo do século a gente sabe, né, a consequência disso. Então a gente quer evitar certas consequências para o adolescente que vai ter alguma forma de experiência sexual. Então quando a gente simplesmente dizia, por exemplo: "Ah, não transa", né, e você sabe que ele que a o menino, a menina vai querer transar Vai, e vai. não vai se cuidar, se ela não conhece método contraceptivo, ou se você fala: "Se protege", mas você não oferece uma proteção, né, um preservativo, um mecanismo contra, né, para ela não engravidar. Então, isso chega só nesse ponto. Além disso, violência de gênero, Isso. né, a gente vai chegar em feminicídio, agressão a mulheres, então se naturalizou certas formas de relação. A pessoa via na família e aprendia: "Ó, mulheres são tratadas dessa forma, ela tem que se obedecer, ser submissa". E se você na escola, a escola é para quê? É um ambiente em que a gente busca dar uma formação em que às vezes a pessoa não vai ter na casa dela, Não vai ter. né, ela não vai ter às vezes nem na comunidade. Antigamente, até estudos muito interessantes, que boa parte dos jovens, eles até uma certa geração, que é mais próxima da nossa geração, ela não era nem tanto com amigos que ela aprendia sobre isso, era em jornal e revista, era em material impresso. Então, e não buscava na escola, porque na escola não falava, né? A gente está falando de gente que nasceu nos 70, 80, estou chutando aqui. Pode até uma geração um pouco anterior, um pouco posterior, mas não era na escola. O que seria o ideal, né, profissional falando, trabalhando, olha, não só a questão biológica, como ocorre reprodução, como ocorre infecções sexualmente transmissíveis, que já é importante, né, você bem educativo aqui, você mostrar uma foto para os alunos todos: "Olha, isso aqui é um cancro duro, o pênis fica uma couve-flor". As pessoas ficam chocadas, às vezes um adulto você mostra, e ele tem aquilo, ele não fala. Essa é a parte que choca. Educa. Mas também é importante dizer, tá, como é que você previne, como é que você não transmite. Esse é um nível. Além do nível da violência de gênero, olha, não é só dizendo, você não vai bater nas meninas, você não vai insultar, você vai respeitar, tem que ter todo um processo educativo de uma educação de fato, uma educação sexual. Feminista sim, porque feminista no sentido de promover a igualdade, né, entre homens e mulheres, de inclusão, uma educação pela valorização da diversidade, para diminuir também a LGBTfobia, que as pessoas reproduzem isso. Às vezes ela até tem relação com pessoas LGBTs, mas ela, considera: "Não, LGBTs são eles, aí, né, são pessoas ruins". Mas tem relação e tem desejo do mesmo jeito, ou convive. Às vezes é o parente, como eu falei, o parente amigo, e está lá discriminando a pessoa que ela É. convive. Então, é fundamental. Infelizmente, por questões políticas, nós tivemos muito retrocesso. Agora, a nossa base nacional curricular comum, nossos planos nacionais de educação voltaram com aquilo que houve o retrocesso, né, de discutir questões de gênero, que engloba isso tudo, de Isso. gênero, sexualidade. Então, a educação sexual é fundamental, porque, por exemplo, consequências, como eu já falei, que a gente já está vendo. Este ano as pessoas falam da explosão do feminicídio, da agressão a mulheres, é porque a gente passou alguns anos com um discurso extremamente machista, com um discurso e que se tornou uma política pública de liberalização de armas, de posse e porte, e no caso da agressão, e geralmente é o homem que é o agressor e o homem próximo, não é o bicho-papão que bota uma peruca e ataca no banheiro. É. O agressor, mais de 90%, infelizmente, são pessoas próximas e as pessoas que a mulher ama. São os agressores assassinos. Esse é o dado objetivo. Então, quando antigamente, quando era uma faca, quando era no soco, era uma coisa. Hoje, com o que houve de liberação de posse e porte de arma, elas estamos sendo assassinadas de forma letal. Então tem política pública que atuou para aumento disso, da violência de gênero e do feminicídio. Então tem que ter um processo educativo não só para os meninos, meninas, mas também para os Os adultos. adultos. Então, por exemplo, a gente está com ação, vamos fazer um seminário, né, no Conselho Federal de Psicologia, a gente vai fazer um seminário sobre psicologia e mulheridades. A gente vai fazer em Cuiabá.
no sentido de formar os psicólogos como enfrentar a violência de gênero, como enfrentar o feminicídio. E uma das oficinas é exatamente sobre isso, é trazer experiências que a gente já tem feito na psicologia. Por exemplo, quando fala educação sexual, Clóvis, pensa só na criança e adolescente, né? Que da criança já começa dando uma ideia geral de corpo, para o Isso. adolescente você é mais direto para discutir essas questões. Só que o adulto precisa também, porque o adulto foi aquela criança adolescente que teve sim, todo mundo teve uma certa educação sexual. O problema é como foi essa educação sexual. É, Então, vamos ter uma oficina, por exemplo, em que a gente traz experiências no presídio, ou experiências de homens em condicional que têm que frequentar cursos sobre questão, né, do enfrentamento à violência e entendi, tal. A gente vai entendi. falar, porque precisamos falar com os agressores. Por quê? De novo, como eu falei para a família da pessoa LGBT, ou a comunidade, ou com quem trabalha, né, ou no hospital. Entender que aquilo é um comportamento que ele aprendeu que ele, como homem, deve agir assim, mas que isso está errado. E que isso tem levado à morte, violência, e ele mesmo, né, ser preso por causa disso. Então, a educação sexual é primordial. Mas lembrando, não é só para criança e adolescente, é para o adulto também. A gente vai entrar num outro tema agora, mas que tem relação com esse, em relação a mulheres e trans. Eu defendi na minha pós de gênero e direito que as mulheres, para poder conquistar mais direitos, ela deveria trazer a população trans para perto dela e lutar junto. E eu vejo um bloqueio das mulheres feministas de não englobar as mulheres trans. O que você acha desse assunto e qual a sua opinião? Então, tem uma imagem que é projetada aí que é feministas contra trans. Não é, porque até trans são feministas também, né? Isso. E o que acontece? São certas pessoas, eu vou tentar ser bem didática, são certas mulheres que se consideram feministas e que são transfóbicas, que são contra pessoas trans. É óbvio que o feminismo não vai ser contra pessoas trans, muito menos contra mulheres trans, né, e travestis. O que acontece é muito o uso de um discurso para tentar visibilizar a própria transfobia. Isso não acontece só com quem usa discurso feminista. Isso acontece na religião, isso acontece na política. Então, você é transfóbico, a gente vê isso muito passando, a Erika Hilton passa muito por isso. É, Foi eleita para a Comissão de Direitos das Mulheres, foi eleita pelas mulheres, né? E se usam discursos transfóbicos escondidos de discurso biológico, que a biológico. pessoa nem domina o discurso biológico, nem vou entrar nesse assunto. Existem, e principalmente, uma certa leitura que já nos anos 90, uma importante pensadora feminista, Eliette Safaiotti, ela já falava que, infelizmente, certas leituras feministas radicais já eram antiquadas nos anos 90. Ou seja, tinha a leitura feminista radical que entendia a questão de gênero na sua complexidade e outras atrasadas. Ela falava isso já nos anos 90. Infelizmente, por falta de leitura, por um viés transfóbico, por uma confusão ou uma falácia, às vezes, na concepção de sexo e gênero, se tem usado pessoas trans como bode expiatório. Então, como eu já falei, né, movimentos políticos e tal, isso entra no feminismo. Então, esse feminismo, né, ou melhor dizendo, essas mulheres que se consideram feministas, radicais transfóbicas, elas se aliam, curiosamente, com ortodoxos, com fundamentalistas religiosos nessa luta contra pessoas trans. E é exatamente como você trouxe. Elas se alinham com quem vai contra o direito de pessoas trans, como se as pessoas trans fossem ameaça. Por isso que eu falei, esse mito do bicho papão de peruca no banheiro não é a realidade, né? Mas, como a gente vive uma série de ficções hoje, é uma sociedade que vive, né, de narrativas, ideias, as pessoas precisam chamar atenção. Quem tem um interesse político, econômico, simbólico, vai atacar o bode expiatório. Isso foi bem aprendido do fascismo, né? Então, se a pessoa trans é a população mais fragilizada, é mais fácil atacar elas do que entender e enfrentar a desigualdade de gênero. De gênero. Então, é uma discussão de, por exemplo, outras feministas mais antigas, por exemplo, as feministas liberais. Eu não vou ficar explicando muitas diferenças do feminismo, só de forma geral aqui. Elas entendiam que a mulher só vai ascender por meio do trabalho, né? Então, e do trabalho que tem um retorno de capital, mas que permite que ela veja que ela não vai ser só mãe e esposa, mas que por meio do trabalho ela pode
se ver como alguma coisa além disso, né, e até se entender como pessoa, não só como mulher. Então, existia essa percepção da inclusão por meio do trabalho. Hoje, e até pelo esvaziamento das discussões de questões econômicas, até essa visão que era bem mais antiga, é dos anos 60, 60. ela já é avançada frente a essa ideia que essencializa a discussão sobre gênero às identidades. Então as pessoas não olham o contexto econômico, não entendem que tem processos de opressão que, claro, que vão prejudicar mais pessoas trans, pessoas negras, mulheres, né, e por aí vai, indígenas e tal. A transfobia hoje, inclusive por quem se utiliza desse discurso se colocando feminista, ela tem sido um mecanismo de manutenção de opressão. E quanto a gente mantém ele, isso prejudica todo mundo e principalmente as próprias mulheres que defendem isso. Você acha que em algum momento essas mulheres feministas vão englobar 100% as mulheres trans? Uma expectativa assim, em 2035, 2033, você acha que isso vai acontecer? Bem, se for transfóbica, não. Aí tem que ver. Aí, como eu falei, a questão é a transfobia, né? Eu não sei dizer. Hoje a cultura muda muito rapidamente. Antigamente demoraria mais. O movimento sufragista, no século XIX, foi o movimento de mulheres pelo direito ao voto. Foi o embrião do que a gente entende hoje por feminismo. Era o direito ao sufrágio universal, né? É dizer que mulheres têm direito ao voto. Elas levaram mais de um século nessa Para poder questão. conquistar. Lá no século XIX, mas era tudo mais devagar também. Hoje eu não duvido que Já é tudo seja mais muito rápido. rápido. É. Agora é o seguinte, eu não digo que, ó, 100% vai acolher, não, mas eu acredito que com a resistência, como eu falei no começo, né, no podcast, e com mais discussão, haja uma abertura maior, que mais gente leia mais, discuta mais e entenda que está sendo manipulada por uma certa ideologia, né, que é transfóbica. Em que momento você percebeu que ser visível como mulher trans no Brasil podia ser perigoso e mesmo assim decidiu não se esconder? Sim, não, eu sou negra, então eu nunca pude me esconder. Então já começa daí. Sempre fui muito aberta com relação à minha sexualidade, mesmo antes de me reconhecer como uma mulher trans. Então já tinha uma experiência, como pensadora, como ativista, antes de reconhecer-me como uma mulher trans. Então, para mim, particularmente para a Jaqueline, não foi nenhum problema. Eu não sou exemplo do que acontece comumente, né, que as pessoas levam um tempo. Às vezes a criança já se reconhece, né, como trans, às vezes é só o idoso. No meu caso, particularmente, foi bem calmo, e minha família também já sabia desde que eu era pequena, que eu era muito feminina, e no meu trabalho eu tive muita abertura, né, então, para mim eu só demorei, assim, eu digo que eu poderia ter reconhecido antes, mas fez parte do meu processo de me reconhecer com o meu gênero, e foi muito calmo. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. O que está faltando de verdade? A sociedade ou o Estado? E aí é importante dizer, o Brasil é o país que mais registra assassinatos de mulheres trans travestis. Mais de 90% dessas pessoas trans são mulheres. Dessas pessoas trans são as mulheres trans e travestis, ou seja, o recorte é o do feminicídio. O Brasil é o quinto país do mundo em termos de feminicídio geral, né, de todas as mulheres. O primeiro é o México, e tem relação com a violência letal e tudo. Então, o que acontece? Tem um lado que o Brasil tem os maiores dados absolutos, ou seja, número total de assassinatos. Mas dados relativos, ou seja, considerando a população, é a Costa Rica, tá? Ou seja, a gente tem uma alta visibilidade, isso ajuda a entender o processo, e ao mesmo tempo tem uma incidência muito grande. Entra de novo no desafio da política pública. Nós temos que criar mecanismos de, como eu falei, de educação e cultura para sair dessa cultura da violência, do assassinato, né, que nos coloca no quinto nível de feminicídio em geral no planeta e no primeiro de feminicídio trans. Então a educação é fundamental para mudar essa perspectiva e políticas públicas que se foquem não só em denunciar o assassinato, né, das pessoas trans, né, principalmente das mulheres trans travestis, mas que faça algo efetivo, né, que traga empregabilidade, por exemplo, que a pessoa trans, a mulher trans travesti não tem que ser só profissional de sexo, que ela tenha a possibilidade de se manter na escola, né, que ela consiga continuar fazendo sua escolarização e ter acesso ao mercado de trabalho formal. Políticas públicas, vou dar um exemplo concreto, o Transcidadania do município de São Paulo foram muito bem sucedidas nesse sentido, porque entendia isso.
Muitas vezes até a pessoa trans tinha um nível superior, mas não conseguia entrar no mercado de trabalho por transfobia. Então ele criava estratégias junto às empresas para que essa pessoa trans, que inclusive tinha o ensino superior, pudesse acessar. Então é necessário políticas não só de escolarização, de empregabilidade, são fundamentais, e atuar junto às empresas para que haja de fato inclusão de pessoas trans e trabalhar a transfobia dentro da empresa. Se você tivesse que resumir o preconceito contra pessoas trans em uma frase direta, qual seria? Sexismo está na base da ideia que a gente confunde muito com machismo, né? Então os dois dialogam. O machismo está baseado numa ideia sexista, de que as pessoas têm um determinado corpo, elas devem fazer certas coisas com esse corpo. Ou seja, se você é uma mulher, você deve ficar só com homens. Se você é um homem, deve ficar só com mulheres. Se você é visto que você tem uma vagina, vamos ser bem didática. Aí você é uma mulher, você tem um pênis, você é um homem. Então, se você é uma mulher que tem um pênis, ou você é um homem que tem uma vagina, isso quebra muita ideia do que a gente aprendeu quando era criança, principalmente, dessa ideia de gênero. Então a transfobia tem a ver com isso. Lida não só com: "Ai, a pessoa trans é o outro", não, lida com a gente, lida com todo mundo, com a ideia que nós criamos o que que é ser homem ou mulher, que muitas vezes é resumido a um órgão genital. Então é fundamental, fazer, como eu falei, uma educação, de novo, educação, educação sempre, para entender que uma criança, isso é muito calmo para uma criança entender, que existem diferentes corpos, diferentes formas de ser, e que não é o seu genital que determina como você pensa, né, ou como você sente, né. Apesar de que o adulto, geralmente, a gente foi educado para pensar assim. Para o adulto é mais difícil ensinar isso, para criança e adolescente é mais calmo, né, então porque, em geral, nós somos as crianças que viveram esse apartheid, não só racial, mas de gênero. Então é isso, é entender que a inclusão das pessoas trans vai passar por um processo que é saudável para toda a sociedade, que é quebrar essa lógica sexista e entender de fato, não só no discurso, que nós temos vários corpos, várias formas de ser, e que não é o fato de eu ter um pênis, uma vagina, que determina como eu penso, como eu sinto. Você, nós, na sociedade, assistimos você como referência. E eu acredito que muitas pessoas que são trans também verificam você como referência. Eu vejo isso nas redes sociais. Então são 3 perguntas que vão impactar essas pessoas que estão te assistindo, porque elas veem você como referência. É muita responsabilidade, É né? responsabilidade. Tô contigo. Qual a situação mais difícil que você viveu por ser uma mulher trans e quase te fez desistir? Ai, gente, eu sou tão positiva, eu tenho que ver, buscar lá no fundo do baú, porque, como eu falei, eu tive muito apoio. E eu cheguei onde eu sou por causa disso, né. Claro que eu, com certeza, vivi muitas questões. Como eu falei, eu sou negra, né, e reconhecida como tal desde quando eu nasci, né, vim de uma família negra, então a gente tem vários obstáculos. Mas eu diria, que minha maior dificuldade foi como acadêmica, porque, assim, eu sou doutora, com pós-doutorado e tal, então, minha experiência mais de discriminação, ela é diferente da pessoa trans que não teve essa formação. Isso. Então eu sou mais respeitada, mas isso que não quer dizer que eu não sofri transfobia. Então, quando eu trabalho isso, eu lembro, por exemplo, do fato de que, eu tive que fazer muitas seleções docentes para poder assumir um cargo que eu estou hoje, por exemplo, numa instituição pública federal. E eu não tinha nenhuma dificuldade em dar aula numa instituição privada. Então isso é muito interessante. Eh, Como mulher trans, cheguei numa faculdade, apresentei meu currículo, eu já era psicóloga da UNB, mas eu dava aula à noite, eu sempre quis dar aula, que vinha da experiência da minha mãe, né. Então eu não podia fazer um concurso ainda para universidade pública, então eu apresentei pra faculdade particular. E ainda antes de retificar meus documentos, eu tinha que explicar: "Olha, meus documentos não são retificados, eu sou uma mulher trans", nunca tive problema com faculdade particular. Na pública, sim. Eu fiz dezenas de concursos públicos para a universidade pública, por quê? Porque aí entra o racismo, a transfobia. Na primeira seleção que eu fiz para a universidade pública, não aceitaram meus documentos, né? Que não, quando eles não estavam retificados lá em 2010, não aceitaram. Tem uma dificuldade grande dentro de certos espaços de status, por exemplo, a própria universidade me aceitava muito bem como aluna, como a técnica, mas como, igual, né, professora, pesquisadora, foi um grande desafio.
isso até hoje. Pelo fato de eu ser, trans, muita gente acha que eu só pesquiso coisas de trans. Isso é normal pra gente que é negra, acontece muito isso. Claro que eu tenho um recorte importante, mas, por exemplo, eu fui a primeira psicóloga que pesquisou trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Pouca gente conhece minha obra da área de psicologia. Né, como eu falei, foi a primeira gestora das cotas, das ações afirmativas, mas isso é parte de um processo. O que é pior, eu acho, é isso. O que eu digo, né, que já tem um livro que eu recomendo até para quem queira se aprofundar, é da editora da UFMG, da Universidade Federal de Minas, chama Intelectuais Negras, Vozes que Ressoam. Está disponível online, gratuito, o PDF. Que, entre outros intelectuais negros, eu sou uma de que foi uma análise da minha obra. E lá a pessoa falou muito bem do apagamento, né, ou seja, das dificuldades, por exemplo, não só dessa questão da leitura da minha produção, né, ou dos estereótipos sobre ela, mas da dificuldade de estar atuando ali, porque tem um discurso inclusivo, mas na prática tem uma exclusão. Exclusão. Então tem uma experiência que eu quero contar bem interessante, de uma seleção docente. Teve uma seleção que eu fiz há muitos anos, aí não vou falar qual era a universidade, em que todo mundo, meus colegas, professores e tal, falaram: "Não, Jaqueline, faz", porque até a bibliografia tinha um livro, que eu escrevi 2 capítulos no livro. Então, assim, aí eu fui reprovada na prova escrita. Eu voltei e falei para a seleção: "Olha, você não sabe juntar um sujeito e um predicado", porque na verdade elas tinham interesse de que entrasse outra pessoa, porque não tinha sentido eu ser reprovado numa prova em que uma obra era minha, e isso aconteceu. Então isso é para você entender um pouco o nível do que é, né, eu acho que nem tanto era A racismo, era vivência, a mais vivência. transfobia. Você já teve medo real de não sobreviver por causa da sua identidade? Sim, mas eu não me deixei parar por isso. Porque essa é a diferença da rede. Eu tinha uma rede de apoio na minha família, meus amigos. E é isso que me deixa triste também. Quando a pessoa não tem, ela vai ter medo constante, porque ela não sabe com quem, né, buscar apoio. Eu sempre soube em quem buscar apoio, sempre tive pessoas para me apoiarem, não só amigos, mas a minha família. Então, como que a gente faz com uma pessoa que está isolada, que é a maioria? Não só dizer para ela buscar apoio, mas o que que a gente pode fazer? Aí eu pergunto para você, né, não só para você, eu não estou falando só para pessoa trans. Você está, de fato, valorizando a pessoa trans com quem você convive? Você convive com pessoas trans? Você tem vizinha, vizinho que é trans? Você tem amigos? Você trabalha com pessoas trans? Você realmente está valorizando? Tá chamando para ir na sua casa, tá vendo como é que ela tá, para sua festa, no seu trabalho? Isso vai fazer a diferença. Enquanto não tem uma política pública que invista, como eu falei, em empregabilidade, formação de rede, você pode fazer alguma coisa. E aí não é responsabilidade só da pessoa trans, é de você que não é trans, da pessoa cis também. Muito bom. E agora a última pergunta agora, que eu acho que vai abrilhantar a tua participação aqui nesse podcast, como já vem abrilhantando desde o início. Tô contigo. Qual foi o momento em que você se sentiu mais forte na sua trajetória? Já falou, né, Clóvis? Tô contigo, adorei. Da Mari, foi muito feliz, assim, a medalha Chiquinha Gonzaga. No meu trabalho com os colegas, assim, esse trabalho acadêmico, eu senti que eu sou acadêmico, não tem jeito, o meu trabalho é esse. Então eu me senti muito fortalecida quando, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos analisar os dados da nossa pesquisa em 2019, da pesquisa Smile, né? A gente tem até um podcast, recomendo, eu criei um podcast Saúde Mental LGBTI mais em dia. Aí vocês podem ouvir, a gente fala de saúde mental. E aí eu fui para os Estados Unidos analisar os dados, a gente coletou em 6 países de baixa e média renda, me senti muito reconhecida como, pesquisadora sênior, como psicóloga, né, tá contribuindo com uma pesquisa de saúde. E ano passado, quando eu acho que eu cheguei a comentar rápido aqui, quando eu fui convidada pela União Europeia para dar aula no mestrado de saúde pública da União Europeia. E o meu módulo foi de saúde mental, e eu pude trabalhar com uma turma internacional, porque em geral meus alunos são do Brasil, né. Nos diferentes cursos que eu dou aula, né, no caso do Instituto Federal no curso técnico, e pós-graduação eu dou em vários aqui, principalmente na Fiocruz, na Rural, né, na Universidade Federal Rural aqui. Mas ser convidada pela União Europeia para montar esse módulo dentro do mestrado em saúde pública, para mim, esse ano passado foi uma experiência fantástica, né, porque principalmente pela turma, né, tá falando com pessoas que não são só da União Europeia, da Ásia, da África, né, das Américas, Oceania, foi uma experiência fantástica, trazer um pouco desse trabalho, né, que eu tenho feito aqui no Brasil como uma referência para outros países,
Inclusive países, por exemplo, meu recorte é mais a saúde mental LGBTI+. Falar com uma aluna, por exemplo, do Egito, que ela dizia: "Como é que eu faço, professora, para aplicar lá no Egito questões de saúde LGBT? Porque eu quero fazer". Só que, o governo do Egito, ele tem leis contra LGBTs, né. Então o que eu pude falar: é difícil, mas você sempre vai ter uma comunidade. Eu sei que lá no Egito, como eu sei que tem em Uganda, como eu sei que tem em outros países, mesmo que existam leis contra pessoas LGBTs, tem uma comunidade. Então, o primeiro passo é como construir estratégia para se aproximar dessa comunidade, como entender a cultura, até que ponto você pode construir junto. Esse é o grande desafio, e fazer a pesquisa junto, não ser uma lógica extrativista. Para mim isso foi a grande alegria, estar falando principalmente para esses alunos que vão ser os gestores, vão ser as pessoas que vão implementar políticas pelo planeta mais inclusivas. E é importante você estar nesse tipo de pesquisas tanto fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, por quê? O jovem trans que olha isso, ele tem uma referência, ele sabe aonde ele pode chegar, então isso é importante. E agora para fechar, Jaqueline, nosso E podcast além, e além, tipo isso, pensando: "Ah, Erika Hilton presidenta". isso. Pode pensar, pode sonhar, adoro, isso aí. E para fechar agora, a Jaqueline Gomes de hoje, o que ela falaria para Jaqueline Gomes de 15 anos de idade? Jaqueline, fui bem-sucedida no seu sonho de ser feliz, porque o meu grande sonho era ser feliz. Eu acho que foi curiosa a experiência de entrar na universidade pelo curso de química. Minha mãe, quando eu pensei: "Ah, qual curso que eu vou fazer?", eu queria, na verdade, fazer filosofia. Aí minha mãe virou e falou: "Não, primeiro faz um curso de que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta". Aí aí eu fiz química, eu diria: "Olha, faz logo para psicologia, você vai ser muito feliz e vai adiantar um ano, né, e vai poder aproveitar mais tempo". E assim, se quiser se reconhecer já como uma mulher trans travesti, já é o momento, pode se reconhecer, porque você provavelmente vai enfrentar mais obstáculos que eu, que demorei um pouco mais de tempo para me reconhecer, mas não vai deixar, vai ser muito mais feliz assim, né. O importante é que você seja feliz, esse é o objetivo. Então esse é o meu recado, que viva, possa se ver como você se sonha, se idealiza, e possa experimentar essa existência da forma como você pode no momento, sabendo que não necessariamente é a perfeita, mas é aquela que é possível nesse momento da sua vida. Jaqueline, vamos encerrar o podcast agora. Foi um prazer imenso estar aqui com você, aprender com você. Eu cresço quando você conversa comigo e você me força a ir mais além, a fazer mais coisas, a buscar mais conhecimento. Eu falo isso com uma lógica tranquila. Você é muito referência para mim, muito. Eu espero a gente fazer uma parte 2 desse podcast, porque eu queria ter mais coisas para perguntar, eu tenho mais coisas para perguntar, então, se tudo permitir, se o universo permitir, muito axé, como você diz, voltaremos aqui para poder gravar essa parte 2 desse podcast. Eu queria pedir uma salva de palmas para nossa professora, que abrilhantou Obrigada. o nosso podcast. Obrigada, Obrigado, Clóvis. tá? Um amor, axé sempre, E vamos luz. juntos, Você é uma tá? força, viu? Vamos juntos, Obrigado, vamos tá junto. bom? Vamos juntos. É isso, gente, vamos lá, lutar, ocupar e resistir. Eu queria agradecer à professora Jaqueline pela participação imensa de conhecimento gigante, vivência, experiência, aprendizado transmitido aqui no podcast. E estamos encerrando esse episódio hoje e em breve teremos novos episódios aqui no Nós Somos o Futuro podcast.